Olha, a direita rachou real, tá? E mais, o bolsonarismo perdeu o que dava base, o que dava sustentação para ele, que é o centrão. E a primeira coisa, a primeira reação, né, a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar. Olha só, os bolsonaristas abandonaram o Bolsonaro. Abandonaram o Eduardo Bolsonaro, abandonaram o neto do ditador, abandonaram os filhos do Bolsonaro, eles abandonaram todo mundo, o centrão e, veja bem, os bolsonaristas. E eles estão em pânico, porque o que ocorre? Eles chegaram a uma conclusão que se eles mantivessem esse discurso, eles iriam se enterrar em um buraco do qual eles não iriam sair depois. 2026 está logo ali. Eles têm que ver a eleição presidencial, eles precisam viabilizar um candidato a presidente, mas acima de tudo eles querem ver o lado deles. É o bumbum deles que está na reta. E a hora que você assistir esse vídeo até o final, no final desse vídeo, eu vou trazer uma conclusão para você que vai te deixar assustado, vai te deixar assustada, eu te garanto isso. A gente tem um trabalho, a gente está se aprofundando muito aqui no canal e a gente está trazendo análises para você de maneira muito objetiva. Estou muito feliz e quero agradecer muito as pessoas que estão reconhecendo o nosso trabalho. Muito obrigado a você que coloca os comentários aqui. Como a gente viu no último, né, Clayson? Você é o único canal que está falando de determinadas coisas. Nem sei se tá? Tem muita gente aí muito boa, falando muita coisa bacana, mas a gente se esforça para trazer para você uma informação diferenciada. Olha, o que eu observei aqui, que poucas pessoas, pelo menos eu não vi ninguém observando, é essa mudança de postura que assusta até. Por exemplo, essa postagem aqui do Gayer, por exemplo, que coloca aí, será que Defenda o Brasil do Moraes consegue passar de 1 milhão? Olha, essa postagem, Defenda Brasil do Moraes, isso daí não chegou a 30 mil, tá? Quanto mais 1 milhão. Mas observe bem essa foto. Defenda o Brasil do PT, ele risca PT e coloca Moraes. Gente, isso não é uma coisa aleatória, isso não é ao acaso. Isso é uma coisa assim grave, porque mostra que eles não querem mais criticar o PT. Sabe por quê? Porque não deu certo. Porque as pessoas não mais pensam que a culpa, não sei se em algum momento pensaram, tá? Mas elas não aceitam esse negócio de que a culpa é do Lula, ou que a culpa é do PT, que o que o Trump fez é de responsabilidade do Brasil, do brasileiro, do governo, qualquer coisa. A opinião pública, os brasileiros têm certeza absoluta que a culpa é do Eduardo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que assumiu que pagou 2 milhões para que o Eduardo Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos fazendo o que eles fizeram. Que foi essa coisa absurda de 50%. Veja bem, é a maior taxação do Trump no mundo. Tem ditaduras terríveis que o Trump não está taxando. Assim, é uma coisa fora de qualquer cogitação. Então eles viram que foi uma tragédia. E agora, o que eu vou trazer aqui para você, sabe, é assustador. Eu vou trazer para você Bia Kicis e Van Hatten abandonando, eu quero que você ouça e veja eles falando isso, abandonando por completo esse negócio de Eduardo Bolsonaro, de bolsonarismo e tudo mais. Olha só. Em primeiro lugar, queremos deixar muito claro que nós somos contra essa taxação. Nós somos Partido Liberal, temos aqui o Partido Novo, nós estamos avessos às taxas. Então, obviamente que nós somos contra essa taxação que vai penalizar o produtor brasileiro, o povo brasileiro em geral. São mais de 200 milhões de brasileiros que serão prejudicados com essa taxação. Por isso que nós nos posicionamos contra de forma óbvia. Eles estão se colocando contra tudo o que o Eduardo Bolsonaro fez. Eles estão se colocando contra. Não é o Eduardo Bolsonaro apenas, é o próprio Bolsonaro. Veja bem, eu quero lembrar aqui para você, por exemplo, o Nicolas, no momento em que ele tentou defender essa insanidade feita pelo Eduardo Bolsonaro lá na Câmara. Olha só. Uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a bola para resolver isso está na mão dos senhores, está na mão do Lula e está na mão do STF. Porque vocês vão dizer que isso daqui
é o quê? É uma falta de defender a soberania do nosso país? Pelo contrário, quem não defende a soberania do nosso país é quem aplica imposto para o seu próprio país. Quem é pior? Quem está aplicando uma sanção econômica a outro país para defender a liberdade, ou quem, como o Haddad e o PT, aplica imposto no seu próprio povo para poder bancar todas as mordomias desse governo? Agora, sabe o que eu achei interessante, Gaia? Que o Lula hoje, quando foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei, porque ele não falou. Se fosse culpa do Bolsonaro e da direita, ele teria falado. Então eu estou ansioso para poder saber a resposta do presidente da República do Brasil de quem é a culpa, afinal. Porque o Trump já deixou aqui bem claro. Não precisa acreditar em mim, não. Vai na internet e vê. Isso daqui, quando ele falou a semana passada, isso virou uma piada, porque, na verdade, é um absurdo, né? Ele diz que defender a soberania brasileira era defender que o Trump taxasse o Brasil, quer dizer, que um outro país colocasse sanções contra o nosso país. Isso é que era defender a soberania brasileira, e não o seu país tratar sobre as questões do seu país. Isso foi uma coisa tão absurda, e ele levou uma lapada tão gigantesca eu vou trazer aqui para você o vídeo, do Boulos, que, sinceramente, eles desistiram. O Boulos, com esse discurso aqui, fez todo mundo desistir e subir lá para defender o Trump. Olha esse trecho aqui do Boulos que você vai entender, olha só. E agora? Eu quero saber do seu Bolsonaro, seu Tarcísio, seu Nicolas, se vão usar bonezinho do MAGA de novo. Se os Estados Unidos estivessem invadindo o Brasil, o Boulos estava do lado dos Estados Unidos. Ele fez o que ele sabe, lacração e gracinha. Eu quero ver se ele vai ter condição de fazer gracinha para falar com os trabalhadores do Vale do Aço de Minas Gerais que vão perder emprego com a taxação do Donald Trump, com a taxa Bolsonaro. Agora a máscara dos falsos patriotas caiu. São patriotas coisa nenhuma. São lambibota dos Estados Unidos, lacaios do imperialismo americano. É isso que eles são, alinhados com lesa pátria. A máscara caiu. O Boulos vamos combinar, só tá nós dois aqui, vamos combinar com o Boulos. Ele é genial, né? Que, logicamente, não dava mais para esse pessoal que se diz patriota subir lá para ficar defendendo o Trump. Eles não fizeram mais isso. O Nicolas foi humilhado naquela ocasião. E aí o que acontece? A partir daí as coisas começaram a acontecer. E aqui eu tenho algumas explicações para você ver o recuo. Houve um recuo. O primeiro ponto que eu quero trazer para você foi o empresariado, o pessoal da grana. Eles começaram a se colocar publicamente, por intermédio de várias instituições, obviamente, isso é óbvio, tá? Criticando o que foi feito pelo Trump contra o Brasil. Vou trazer para você algumas dessas instituições e algumas coisas que foram ditas por elas, olha só. A Associação Brasileira das Exportadoras de Carne declarou que é importante que questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que haverá impactos no câmbio e consequente aumento de custos de insumos importados, que isso afeta a competitividade das exportações brasileiras e que a diplomacia é o caminho mais estratégico. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção ressaltou a parceria de quase 2 séculos, pautada pelo respeito mútuo e pela cooperação, e disse que é fundamental restabelecer um ambiente de confiança e previsibilidade. A Associação dos Exportadores de Suco declarou que a sobretaxa é péssima para o setor como um todo e que atinge os próprios americanos, que há décadas têm o Brasil como principal fornecedor externo. A Associação da Indústria do Plástico disse que a medida atinge empresas que exportam produtos de alta complexidade e que geram empregos qualificados. Você vê a quantidade de associações? O que significa isso? Todo o agro, toda a indústria, toda a galera da grana, imediatamente se colocou contra essa atitude do Trump, mas isso, gente, isso é mais do que óbvio, isso iria acontecer.
Quando eles perceberam que eles iriam perder ao defender um sujeito como o Bolsonaro, imediatamente eles falaram não. Eles falaram não. E o principal ali, que poderia estar à frente dessa história toda, que é o Tarcísio, eles já chegaram por Tarcísio e falaram, você enlouqueceu, cara? Aí você não vai se eleger nem a governador. Aí é que você vai ser expulso da política. E aí a gente viu o Tarcísio ontem, numa entrevista, em que ele parece um gatinho manso. Ele não tocou em nome nem passou perto no nome do Lula, do PT, da esquerda. Ele não defendeu, nem tocou em assunto de anistia, de Bolsonaro, nada disso. Ele falou, é o seguinte, eu sou governador, vou defender o meu estado. Ele mudou o discurso dele 100%. Eu vou trazer para você o trecho. Isso é questão de ponto de vista, assim, nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, né, existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. A competência para fazer a negociação é do governo federal, né, da diplomacia brasileira que ao longo dos anos sempre se saiu muito bem. Você percebeu ele elogiando aí a diplomacia brasileira? Elogiando e chamando a atenção para o governo do Lula. E você percebeu que tudo isso, parece que ele ensaiou antes, parece que ele treinou antes para falar. É óbvio que ele está sendo orientado, isso é óbvio. Né? Se você assistir de novo esse vídeo, você vai perceber que existe uma armação ali para que ele pudesse fazer esse discurso. Então ele mudou completamente. E eu tenho uma análise aqui da jornalista da Globo News, que aqui você vai entender por completo muitos dos motivos do centrão desembarcar do bolsonarismo, de bolsonaristas desembarcarem do bolsonarismo e o próprio Tarcísio sair fora dessa história. Olha só. Não é que Tarcísio fez uma mudança pequena em seu discurso e não foi só sobre anistia. Ele fez uma mudança bastante significativa, inclusive na sua resposta ao tarifaço. Antes de começar a falar do Tarcísio, eu quero pegar sobre o tema da anistia e deixar bem claro para o nosso assinante que até o Centrão não vê como tentar avançar com essa proposta no Congresso, diante do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com essa sobretaxa, esse tarifaço. O Centrão não vê mais espaço para discussão da anistia enquanto essa confusão estiver acontecendo. Foi o que me disse um dos principais líderes do grupo e o que eu coletei com presidentes, plural, de partido que estão aí digamos, nesse pedaço, né, que junta centro-direita e centro em si mesmo falando. Bom, voltando para o governador Tarcísio de Freitas, ele conversou e muito com políticos dirigentes do Centrão e acertou com eles esse novo tom. Para quê? Para viabilizar a imagem de presidenciável. Assim que o tarifaço foi anunciado, o governador deu a entender que a culpa era do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e antes, quando Trump já ameaçava o Brasil, pedindo para deixarem Bolsonaro em paz, né? Pedindo, não, ordenando em caixa alta que deixassem Bolsonaro em paz, ele disse com a palavra o presidente Donald Trump. Com a radicalização da família Bolsonaro, porque agora até Flávio, que era o moderado, né, diz abertamente que ou é anistia ou não sabe o que vai ser do Brasil, sinalizando aí que pode vir coisas mais gravosas dos Estados Unidos em função do julgamento do pai dele e dos outros envolvidos nessa trama golpista, segundo a Polícia Federal e a PGR entendem. Com a radicalização da família Bolsonaro, ficou sem opção. A radicalização da família empurrou, me disse a fonte, esse grupo na direção de Tarcísio de Freitas. Então, é começar a partir de agora a trabalhar para manter o governador do estado de São Paulo com status de presidenciável, numa linha muito difícil para ele percorrer, Beth, porque todo mundo sabe que sem o apoio do Bolsonaro também, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio ficaria numa situação mais fragilizada. Mas aqui tem uma questão que a Daniela Lima ela não está colocando para você. Manter o status de presidenciável para o Tarcísio garante a reeleição dele como governador. Porque, como você percebeu, os próprios bolsonaristas já estão entregando essa história toda aí de se viabilizar para 2026, porque eles perceberam que com essa atitude absurda do Eduardo Bolsonaro
bancado pelo pai, nesse desespero do Bolsonaro em não ser preso e não ser punido pelos crimes que ele cometeu, eles lançaram os pés pelas mãos. E a opinião pública condena por completo esse radicalismo. Eles não querem esse radicalismo mais porque eles sabem aonde pode chegar o país. Se agora, com um outro governo, que é a oposição, eles querem entregar o Brasil para os Estados Unidos, o que o povão e as pessoas que estão prestando atenção estão entendendo? Falou, cara, se esse pessoal ganhar as eleições, eles aí sim vão entregar mesmo. Eles vão entregar mesmo, porque o ano que vem, o Trump ainda vai ter mais 2 anos na presidência. Então agora a gente está correndo um risco ao eleger o bolsonarismo, que é um risco de vida ou morte mesmo. É a existência do Brasil como país, é isso que eles estão pensando. Eu imagino que você esteja pensando isso, porque essa é a lógica. Quer dizer, como oposição, eles já querem entregar o Brasil na mão dos Estados Unidos. E se eles tomarem o poder? E se eles chegarem até o poder? Então a situação ficou insustentável. Tá mais do que claro que, com o amadurecimento dessa ideia, as pessoas estão entendendo que foi a pior coisa do mundo eleger um sujeito deputado por São Paulo para que esse cara vá para os Estados Unidos punir o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo não é o único estado a ser punido nessa história, mas, como eu disse, ele depende muito das exportações para os Estados Unidos. Então, quer dizer, os caras elegem um deputado que vai contra o estado em que ele foi eleito, quer dizer, e logicamente contra o país. Então, é uma coisa assim, aí quando o pessoal fala, não, mas peraí, nós somos dispostos a pagar esse preço, é lógico que o empresariado não está disposto. Os caras não estão dispostos a perder uma grana absurda, perder os seus milhões, os seus bilhões, para defender um imbecil, um canalha, um vagabundo igual esse Bolsonaro. Eles não estão dispostos. Então, fica aqui essa observação para você, espero que você tenha entendido. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito dessa mudança e o que se você ficou surpreso, surpresa com o que está acontecendo, porque infelizmente as pessoas não estão comentando isso, mas a gente está trazendo aqui para você com muitos elementos essa mudança radical do centrão e de bolsonaristas contra Bolsonaro e seus filhos. Coloque nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição aqui no canal. Dê essa força aqui pra gente, tá bom? Faça a sua inscrição, dê essa moralzinha. Aproveita que hoje é domingo, você tem um tempinho a mais. Estude um pouco mais sobre essa escola de negócios que a gente sempre divulga aqui nos nossos vídeos. É uma oportunidade de você ter uma renda extra trabalhando da sua casa no dia que você quiser, na hora que você quiser e no tempo que você quiser. Entra aqui no primeiro comentário fixado, vou explicar tudo para você. É o primeiro comentário fixado, é só você entrar e eu trago todos os detalhes para você, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal, mas avalie essa possibilidade mesmo, você ser um membro do canal, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É o valor que você puder. Eu agradeço muito. Todos os dias a gente tem pessoas com bom coração que entendem a importância dessa ajuda para o nosso trabalho. Porque a gente não recebe dinheiro de governo, de partido, de política, de poder público, nada. A gente trabalha com você. E é de você e para você o nosso trabalho. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece muito. Quero aproveitar e desejar uma boa semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.